E já são 75% de aumento, pessoal, só nos últimos 6 meses, falando aqui sobre a CBA V3, Companhia Brasileira de Alumínio. Sim, de fato, 75% nos últimos 6 meses é uma das mais altas aqui da Bolsa, né? Na verdade, uma disparada na cotação. E quando a gente pega aqui um período mais baixo até agora o período mais alto, já são 100% de valorização. Então, se você pegou aqui a partir do mês de maio, começo de maio, lembre-se que a gente está sempre falando aqui, né? Se você olhar aí no nosso canal, sempre falando sobre a CBA, acho que esse é o 10º vídeo, a gente fez pelo menos 4 ou 5 aqui nesse período, falando sobre os diferenciais competitivos da empresa e, de fato, mesmo após aqui subscrição, né, e aumento de capital, ela conseguiu entregar resultados dentro daquele plano de turnaround, né? A empresa se reestrutura e fica pronta para subir e decolar. Outras coisas também que a gente vai falar, vamos falar um pouco sobre algumas divergências que eu tenho percebido aqui de algumas casas de análise. Por exemplo, BTG não recomenda compra de CBA, depois vem Itaú aqui e recomenda compra de CBA, porque diz que a tempestade perfeita já passou. Enfim, há uma divergência muito grande. Tanto é que outro ponto interessante, a CVM aqui pediu esclarecimentos do porquê que está tendo tanta oscilação. E vamos traduzir aqui, por que está subindo tanto, né, a Companhia Brasileira do Alumínio? Quando a gente olha aqui, né, a gente consegue perceber que nos últimos 15 dias teve alta de 2%, caiu 2%, depois subiu 3%, depois subiu 3%, 6%, 4,5%, 2% e depois 8%. E quando a gente observa, a gente consegue perceber uma coisa interessante aqui. Veja que não é só a questão da oscilação, mas também o número de contrato e volume negociado. Então a gente sai aqui de um volume de 18 milhões aproximadamente, 23 milhões, 15 milhões e passa a negociar de um dia para o outro 30, 41, 38, 54 milhões aí de ação, né, em volume financeiro da CBA. Então, de fato, acendeu uma luzinha amarela, a CVM emitiu lá uma nota, né, pedindo esclarecimento e a própria empresa diz que não entende nada, né, do que está acontecendo, não há nenhum fato externo ou interno, né, que comprometa ou que realmente cause essa oscilação, mas coloca aqui a nota, né? Fala, lembrando que a cotação do alumínio no mercado internacional interfere flutuações cambiais e aversão a risco econômico, entre outros. Tanto é que se você entrar aqui no Google e colocar assim, olha, cotação alumínio, ó, vamos pegar aqui, eu gosto do Trend Economics, ó, fica até mais fácil para a gente observar aqui, ó, fica até mais leve. Vamos ver como é que está se comportando aqui o alumínio nesses últimos meses. E a gente pode até fazer aqui um paralelo com as cotações que vem aqui desde o mês começo de abril, né? Vamos colocar aqui abril, começo de abril, né? E também maio já vem registrando aqui boas altas. Dá uma olhada aqui o que aconteceu. Ó. É exatamente isso. Então não tem muito o que a CVM questionar, porque basicamente o que vem acontecendo com o CBA é a réplica, ou seja, está replicando o que acontece com o preço do alumínio e também variação cambial. Soma isso que antes o dólar estava a 4,98, né? E agora o dólar já bateu aqui 5,20, né? Flutuações cambiais também interferem. Soma esses dois cenários, você de fato tem aqui os nossos queridos 75% de alta. Se eu pegar apenas em um mês, se você tivesse investido o seu capital em CBA, aumento de 40%, né? Será que é melhor do que a renda fixa? Coloque aí no campo dos comentários o que você acha, né? Mas muito bem, vamos aqui. A questão da CBA é interessante a gente conhecer um pouco da história dela. Então, se você notar, é uma empresa de 1955, então ela está quase aí atingindo, né, um status de empresa centenária, aí por volta de 80 anos, né? Já em 73 já estabeleceu a liderança local, produção de alumínio, lembrando que aqui foi num período onde a industrialização no Brasil
era pleno vapor, né? Hoje a gente perdeu um pouco para a questão do agro, mas tudo bem. E depois teve algumas conquistas, né? Lá, sustentabilidade do Grupo Votorantim, aquisição da Metalex, Projeto Horizonte, início da Jornada 4.0, trazendo inovação e tecnologia, novas aquisições, venda, né, de empresas que não faziam parte do core business da empresa, follow-on, aumento de capital e aqui desinvestimento também em empresas que não fazia, né, ou não faz jus, né, ao portfólio de alumínio aqui da CBA. Então a gente consegue observar que é uma jornada de amplo crescimento. E quando a gente observa hoje o portfólio dela, a gente consegue perceber que é uma empresa muito estrategicamente montada, concentrada em uma região, né, um raio de baixa distância. Salvo essas duas empresas aqui, né, essas duas plantas, que está aqui no Nordeste, os outros se concentram mais Sul e Sudeste, como por exemplo, 3 usinas de mineração, Poços de Caldas, Zona da Mata e Barro Alto, 4 unidades de alumínio na própria cidade de Alumínio, entre outras cidades aqui também do estado de São Paulo e Minas. Olha só, 21 usinas hidroelétricas. Isso é importante a gente saber, porque o alumínio, para você poder fazer extração, pegar bauxita e tirar o óxido de alumina, você precisa de corrente elétrica. Então, se ela ficar dependente de terceiros, pode impactar no preço e nos prazos. Aqui ela tem as suas próprias usinas, 21 usinas hidrelétricas, utilizando 100% renovável e aqui tem a questão do baixo custo, tanto de carbono quanto operacional. 2 parques eólicos, a gente até pode observar aqui, 2 reservas ecológicas, a gente pode observar aqui, e 2 centros de distribuição das soluções e serviço. Pois é, então uma empresa assim muito bem gerida, é um dos principais grupos empresariais do Brasil, tanto é que o CBA V3, o V aqui é do grupo Votorantim, né, que tem aí, entre outras empresas, participação em CCR, Auren, entre outras empresas, né? Um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Aqui é a sua principal planta em alumínio. Aqui é um pouco do processo de fabricação, que a gente já falou um pouco mais em alguns vídeos recentes, e outras coisas interessantes. Eu gosto muito desse gráfico, do ponto de vista industrial, falando sobre algumas matrizes, na verdade algumas verticais, estão trocando os materiais convencionais por alumínio. Por exemplo, na transmissão estão trocando, né? Aqui é aço por alumínio, também na questão automotiva estão trocando aço por alumínio, energia, cobre por alumínio, eólica, cobalto por alumínio, infraestrutura, lítio por alumínio, enfim, isso daqui é bem interessante. Outra coisa que eu gosto também, quando eu analiso o CBA, é o seguinte, olha, veja que o custo total das empresas para produzir o alumínio, sobretudo na questão de impacto ambiental, a gente consegue perceber, olha, por exemplo, a China, um dos maiores produtores do mundo, 57% utiliza energia de minas de carvão, tá? Então, é um alumínio que você paga muito caro de uma forma ambiental, né, para poder produzi-lo. E aqui o benchmark de mercado fala de uma pegada de carbono abaixo de 4. A CBA produz alumínio abaixo de 3,27 aqui na pegada de carbono. Isso faz com que o alumínio dela, né, além de poluir menos, tenha uma melhor aderência às indústrias, né, que não podem consumir muito crédito de carbono para inserir isso daqui nos seus componentes, nas suas máquinas, nas suas indústrias, entre outros, né? Isso daqui também é bem interessante. Outra coisa também que eu gosto de observar, falando sobre os estoques da questão do alumínio, a gente pode observar a composição do preço. Veja só o seguinte, ó, o mundo hoje, para poder produzir o alumínio, deixar ele prontinho, gasta 2.073 dólares, ok? Porque 38% é do próprio custo da alumina, 33% é de energia e outros custos, né, variáveis e fixos. Beleza. A CBA gasta menos, 7% menos, 1.934 dólares. Por quê? Porque a energia aqui, olha, comparado com os outros, com o mundo, menos. Por quê? Fontes hidrelétricas próprias, energia limpa e inesgotável do ponto de vista de preço e prazo. Tá?
Claro que você tem aqui a questão da climatologia, claro, se não chover, não tem energia, mas ela tem outras fontes. Mas aqui o custo, ela não precisa repassar, porque ela é dona da sua matriz energética. Isso faz com que o preço total, olha, 1.900 e hoje o alumínio sendo cotado a 2.668, a gente está falando aqui de quantos por cento de lucro? Mais de 30% só na cotação direta aqui, né, pessoal? Então a gente consegue ver que de fato a CBA está surfando uma boa alta. Eu até coloco aqui um break-even de 2.199 dólares a tonelada, uma margem operacional aqui interessante, mas hoje o alumínio já está quase 2.700, né? Deixando aqui uma boa margem aqui de lucro, né, para ela poder operar. Será que vem mais dividendos? Bom, lembre que a empresa sempre vem pagando dividendos, mesmo na época de follow-on, de prejuízos, entre outros, né? Então, vamos ver se sobra alguma coisinha aí para nós, né? O Grupo Votorantim é bem aderente a pagamento de dividendos, mas isso não é nenhuma garantia. Vamos dar uma observada aqui na questão dos valuations. De fato, esse gráfico aqui é muito bonito na questão de oportunidade. Diz aí se você conseguiu pegar esses vales aqui, olha, de aproximadamente R$ 3,40, R$ 3,50. Você de fato deve estar rindo à toa hoje com R$ 7,00 aqui da sua cotação. Coloca aí para nós qual é o seu preço médio. Ah, e se esse conteúdo até aqui está relevante, você está gostando, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever aí no nosso canal. Falando um pouco aqui sobre valuation, ela já subiu um pouco em relação ao seu ágio, tem um pouquinho de ágio aqui, o PL está negativo, ela ainda não está registrando lucros até o momento, quem sabe no próximo balanço já registra lucros. E falando em lucro, vamos dar uma olhada aqui do ponto de vista de valuation, como é que está CBA Alumínio, né? Nas outras vezes que a gente fez aqui o estudo, ela não passava nos critérios de valuation, tanto de Benjamin Graham quanto também de Joel Greenblatt. Vamos ver se hoje ela já está passando. Vamos lá. Então vou pegar aqui o ticker, sempre maiúsculo, CBAV3. Ah, e esse painel eu vou deixar disponível para vocês aí, caso vocês queiram adquirir, né? Tanto o link nos comentários quanto também na descrição. Está sendo um enorme sucesso, já são mais de 320 acessos. Tenho certeza que você vai gostar aí de adquirir. Então vou dar um Enter aqui. Olha lá. Por enquanto não, pessoal, dá só uma olhada. Para Graham, ele não consegue calcular. Por quê? Porque o ROI é negativo, tá? PL e ROI negativo, o Benjamin Graham não consegue calcular. Na verdade, Graham não usa nem o ROI, usa mais o PL, né? PL, ele vai fazer uma composição com preço sobre valor patrimonial, que vai dar aproximadamente 22,5, né? Aí ele vai multiplicar isso por LPA vezes VPA também, né? VPA, daí ele extrai uma raiz de tudo isso daqui e você tem a composição do preço. Como aqui tem preço negativo, ele não consegue finalizar esse cálculo aqui. E para Greenblatt também está caro, por quê? Porque o ROI é negativo e o ranqueamento com o PL, né, na verdade é um ranqueamento entre esse e esse, também está negativo. Então não é consenso, na verdade há um consenso de cara e não compre, aqui do ponto de vista de valuation. É claro que você está olhando para a CBA, como a gente fala desde os primeiros vídeos, para isso daqui, ó, essa visão de caracol aqui, ó, turnaround, tá bom? Vamos lá. Mas se você quiser encontrar outras empresas boas e baratas, já catalogadas, né, como boas oportunidades, eu venho no filtro de Graham, dou somente Graham, pega só as baratas de Graham e também somente as baratas de Greenblatt. Lembrando que o painel é atualizado automaticamente todo final do pregão. Ah lá, são 72 ações para eu poder estudar, escolher, né, se eu quero investir ou não, mas consenso de valuation que são baratas, tá bom? Se você quiser melhorar mais o filtro, colocar aqui pelo menos 6%, aí eu tenho uma combinação perfeita, né? Ações baratas de Graham e de Greenblatt que pagam pelo menos 6% de dividendos. Tenho aqui 36 e muitas são até que desconhecidas, mas que apresentam uma boa margem. Caso você queira acessar, link na descrição e também nos comentários. Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.